Eu fui pesquisar esses dias e descobri que o Brasil tem 18 mil juízes. A gente fala muito de justiça e parece que é uma coisa meio distante da gente, né? Mas eu pesquisando, eu descobri que o Brasil tem mais de 18 mil juízes. E que 37%, talvez até um pouquinho menos, desses juízes são juízas, são meninas. E nós mulheres, 55% da população. Aí eu fico imaginando assim, a gente é julgado muito por homem, né? Os juízes homens é que decidem. Veja o Supremo, por exemplo, tem uma mulher só. Mas em Barretos, a gente tem uma juíza, e uma juíza que é poderosa, é a diretora do fórum, e hoje eu tenho o prazer de trazê-la para receber aqui, para conversar, para bater papo. Doutora Fernanda Vasques, aliás, me fala, vamos começar falando do seu nome completo, doutora. Como é que é o seu nome completo? É Fernanda Martins Perpétuo de Lima Vasques. É um nome de princesa, isso? Não é, é o nome de quem tem orgulho da sua história. Eu não quis tirar meus nomes de pai nem de mãe. Ah, tá. Você carrega de pai, mãe e acrescentou do esposo. E, na verdade, o do esposo, eu ainda fiz uma coisa não usual. Eu peguei o nome também da minha sogra, que é a missíssima da minha mãe. Foi assim que eu conheci meu marido. Então, assim, ficou... Não usual mesmo. A minha sogra é uma pessoa maravilhosa e eu só conheci meu marido porque a minha sogra é nascida na minha cidade e era amiga da minha mãe de longa data, então eu só conheci meu marido por conta disso. Então eu tenho assim muita alegria de ter assim meu sogro e minha sogra, que muitas vezes na cidade me confundem achando que são meus pais, mas não, são meus sogros e são pessoas que eu amo assim demais. Por isso que eu tenho orgulho do meu nome grande e nem acho assim esse lado de falar de nobreza, de princesa, porque é o que a gente está acostumado a ouvir, né? Exato, aqueles nomes da Maria todos Catarina, não sei o que. Os nobres, na verdade, esse é o significado para mim. Mas é uma nobreza isso. Por quê? Não é usual. Uhum. Mas você me permite te chamar de você? Fica à vontade. Primeiro, porque você é mais jovem que eu, tá? E segundo, porque a gente está numa conversa. Eu não quero conversar com a juíza doutora, eu quero conversar com a Fernanda, tá? Mesmo sendo doutora Fernanda. E você traz uma coisa, você fala, não é usual. Mas aí você traz o sobrenome da mãe, da sua sogra. E aí eu digo, é uma juíza, diretora do fórum, atual diretora do Fórum da Comarca de Barretos, também não é usual. Não. Né? Eu não sei quantas dessas 37%, 18 mil, eu sou péssima em matemática, eu sou uma mulher das palavras. Quantas são diretoras dos fóruns? Então, você sabe que aqui é muito inusual mesmo, Luciana, porque é o seguinte, quando eu vim para cá, tínhamos uma única juíza que você vai se lembrar que era a doutora Mônica. Entrevistei muito a doutora Mônica. A doutora Mônica é uma pessoa assim que se aposentou agora recentemente, que eu tenho uma grande admiração, foi uma grande juíza e uma amiga querida. E a Mônica era a minha referência de juíza aqui na comarca. Não tivemos, eu acho que teve a doutora Renata, que ficou um período muito curto, Renata Rosa, e a doutora Mônica e eu. Não tivemos outra. No trabalhista é mais comum, Sim. Né? Na vara do trabalho é mais comum terem mulheres. Pelo menos aqui em Barretos. Pela minha experiência, ainda como repórter, né, lá atrás, eu via mais... que, eu não sei, o juiz trabalhista fica pouco tempo também na cidade. Fica, e eu acho que aqui em Barretos acabou sendo uma conjunção. Eu ficar muito, porque eu fiz 21 anos de Barretos. Né? E coincidentemente, todas as outras varas que tiveram promoção, colegas que foram para outras comarcas, os que vieram eram homens, mas isso assim é muito coincidência. Sim, da mesma forma que foi coincidência termos doutora Arani, presidente da OAB, eu como juíza diretora do fórum, outro dia tivemos a posta da doutora Arani, tivemos a prefeita, a Paula Le... Então, assim, mulheres que tiveram protagonismo, eu acho que da mesma forma que tivemos essa conjunção de tantas mulheres em cargos, né, de relevância e representante de poder, no caso a prefeita, no fórum eu continuo basicamente a única mulher já há muitos anos. A doutora Mônica saiu e eu sou juíza diretora de fórum há 14 anos. E foi juíza eleitoral nesse período também que é um outro tipo de protagonismo muito importante também. Mas aí eu gostaria de fazer um ponto. Eu acho que... E eu sou eleita pelos meus colegas. Não é uma coisa que antigamente você tinha... era algo... O diretor do fórum era algo meio que automático do mais antigo.
quando eu entrei, o Dr. Moacir já estava há uns 10 anos, eu imagino, ao redor disso, como diretor do fórum, e nós tivemos uma eleição. E, a partir de então, é eleição a cada 2 anos. Então, é interessante que não só eu comecei eleita pelos meus pares, e na época eu quebrei a antiguidade, porque eu não era mais antiga quando eu fui eleita a primeira vez, e depois eu fui reconduzida até os dias atuais. Eu acho que um pouco é do traço feminino, de facilidade de comunicação e, segundo, de composição entre os colegas, né? E os homens ali, ninguém se candidatou. Até hoje eu não tive nem candidato. É uma política interna. E não é uma política interna fácil. Eu acompanhei também o Dr. Moacir Braido até a saída dele. E ele tinha um outro estilo, né? Ele é muito mais contido. A imprensa tinha uma... Não digo dificuldade de acesso, não, porque ele sempre foi muito transparente, isso, né? Mas a facilidade de acesso da imprensa com você é muito maior, porque a maioria das repórteres em Barretos também são mulheres. Sim. A gente está parecendo tendo um papo feminista aqui, né? Mas isso é fato. Nós somos 52% da população. E a gente não se vê em 52% dos cargos de poder. E muitas vezes a gente não se vê nem nos cargos básicos da sociedade. A justiça é um dos pilares dessa sociedade. Sim. E a gente não vê muitas mulheres atuando. Sabe que eu acho que cada vez mais nós estamos ocupando os espaços, e ficou muito marcado a partir da década de 80 a mulher no mercado de trabalho de forma assim, permanente. Né? Então, hoje em dia, a mulher que não trabalha é algo muito mais singular e, às vezes, não trabalha por um período, por uma circunstância, uma escolha de um determinado momento. E isso, Luciana, eu acho que tem muito mais a ver com um traço de psicológico do feminino e do masculino. Certas profissões, o traço de cuidado, de empatia, isso é muito marcado na mulher. Então, por isso que mulheres se destacam em profissões como psicologia, educação infantil, educação é uma coisa que é até tradicional, né? E não à toa, porque isso tem relação direta com as principais habilidades cognitivas e relacionais femininas. E o homem, num contraponto, ele é muito menos relações com pessoas e muito mais com coisas. Então, engenharia, os cursos técnicos são predominantemente masculinos. Ambientes de ciência pura, raciocínio abstrato, matemática, ciência pura, como uma física, é um ambiente eminentemente masculino. Então, eu acho que certas profissões... você pode tentar colocar uma régua para ter acesso igualitário, mas é muito da natureza do feminino e do masculino. Então, isso tem que ser ponderado. Vou voltar no fato de que a justiça brasileira é um ambiente masculino. Também concordo. Mas como é que foi a sua entrada nesse ambiente? A minha entrada, meu concurso, eu acho que foi 40%, ao redor disso. Tinha bastante mulheres. A primeira colocada foi mulher. Eu vou te dizer que eu fui muito abençoada desde o meu ingresso. Primeiro, que na minha família ninguém é do direito. O meu pai ficou indignado quando eu falei que eu queria ir para São Paulo, tão nova, para fazer direito, porque ele falava, imagina, aqui em Bauru, que eu morava numa cidade ao lado de Bauru. Aqui em Bauru, cidade? Agudos. Agudos. Fui criada em Lençóis. A gente conhece Agudos, pode ser cerveja. Casa Brama. Né? Pode cerveja. Exato. Para mulher, eu sou um pouco delicado para falar da minha cidade. Para homens, não, eu sou de Agudos. Porque homem de regra é que aqui você trabalha muito com patrocínio, né? E é o grande patrocinador da festa, da né? festa do peão, Então, e de uma forma indireta eu também trabalho, porque eu trabalho para a Diverte, que é quem faz a operação toda em Barretos da Ambev. Então, eu sou de Agudos, e Agudos é colado, né? Com Bauru, é bem pertinho. Papai ficava assim, indignado. Por quê? Por que ir para São Paulo, né? E eu tinha esse movimento, eu sabia que eu precisava dar passos maiores, que aquilo que eu tinha melhor para conseguir, para me realizar, para conseguir ter uma profissão que, assim, o meu lado
cognitivo, eu achava que era a minha maior virtude, desde nova. Né? Eu não era a pessoa, por exemplo, eu tive irmãos que são os mais simpáticos, comunicativos. O meu irmão era um baita esportista, super bonito, então ele foi modelo uma época. Minha irmã era aquela líder de turma. Eu era, mas assim, de uma forma, né? Não sou tímida, não tem como dizer que eu sou tímida, mas assim, eu sempre fui mais aquela pessoa que tinha uma inclinação intelectual dos meus irmãos. Eu sabia que aquilo era um traço meu e que eu tinha que arrumar uma profissão que privilegiasse isso, que eu sentia que era algo que gostasse de estudar. E aí eu decidi ir para São Paulo. E meu pai, assim, no começo estranhou muito. E a gente vai falando livremente, eu sei, eu já perdi a linha do Não, mas tudo bem, vamos voltar um passo atrás. A gente volta lá nessa linha começou falando do seu concurso. Mas vamos voltar um passo atrás. O que teu pai, então, fazia ou faz? O meu pai é falecido, ele trabalhava no antigo Banespa. Ah, tá. E minha mãe era professora, era diretora de escola, foi professora, diretora de escola, e trabalhou, assim, uma pessoa assim, que é muito modelo, como uma mulher que se lançou no mercado de trabalho, que fez faculdade trabalhando, que conseguiu depois galgar passos maiores na vida, passou no concurso para diretora de escola, foi secretária de educação na minha cidade e trabalhou. Quantos filhos? Minha mãe tem 3 filhos. E trabalhou assim, olha, ainda hoje, meio período, ela vai ajudar meu irmão, que meu irmão tem uma empresa. Então, minha mãe tem 74 anos. Então, já tem 2 aposentadorias. Depois que ela se aposentou do Estado como diretora, ela ainda trabalhou, ela foi até diretora de uma unidade da Fundação Casa. Tem um modelo dentro de casa de uma mulher forte. Sim, de uma mulher assim, que tinha as rédeas da própria vida. Teve um casamento feliz com meu pai, até enviuvar, mas meu pai faleceu, já era juíza, né? Já tinha formação, e meus irmãos também eram formados, foi de acidente. E assim, modelo de mulher assim que tem o seu destino nas mãos, com um esforço, ela construiu a própria história. Isso faz diferença. Modelo. Aí você resolve fazer direito e enfrenta o pai, né? Ou convence, é melhor falar assim. E vai para São Paulo, que faculdade? Eu fiz PUC São Paulo, fiz Universidade Católica. E foi uma mudança muito grande, né? E foi morar sozinha? No começo, eu fui com uma amiga minha que foi fazer cursinho. E aí até você se adaptar, tudo. No primeiro ano... O microfone um pouquinho mais perto de você. No primeiro ano... Eu ainda morei com 1 ou 2 amigas, aí a partir do segundo ano eu fui morar sozinha. São Paulo não tem essa história muito de morar junto, de república, né? E cada vez mais a vida é individual, sim, né? E eu já não era uma coisa que eu gostava. Eu, como boa interiorana, eu queria estar com alguém, enfim. Mas eu me adaptei de uma forma a morar sozinha que foi bem rico. E assim, lá fiquei 10 anos. Mas aí na faculdade já queria ser juíza? No começo, Luciana, a minha pretensão era fazer diplomacia. Olha! Eu sempre gostei muito de... Como é que é uma menina que já sonha em ser diplomata? Da onde veio essa referência? Então, não veio. Era de nova, eu ficava lendo a respeito de outros países. Sabe aquela curiosidade infantil? E eu escrevia carta para os consulados que eu conhecia, que eu não acho que alguma vinha em algum livro, e eu escrevia para o consulado da Noruega, para o consulado da Finlândia, para o consulado... Isso? Com uns 12, 13, fazia cartinha para pedir informações do país. Isso era uma outra época, não era? Porque não tinha internet, era carta, e aí eles me mandavam uns encartes maravilhosos. E assim... E eles aí respondiam, a menininha de 12 anos? Respondiam, era tradicional. Lá do interior de São Paulo? Aham. E eu mandava carta muito. Eu lembro que num dia do meu aniversário, me responderam uma carta minha da Folha de São Paulo. No dia do meu aniversário saiu publicado uma pergunta minha na Folha de São Paulo.
Sabe, quando eu abri o jornal e fui ler, sabe quando o coração bate até mais acelerado? E para quem hoje não entende isso, a Folha de São Paulo era a bíblia do jornalismo. Não era? Quando eu fiz jornalismo, Nossa. eu fiz para trabalhar na Folha. A Então, vida me levou para televisão, mas eu queria trabalhar na Folha de São Paulo. E assim, e na minha casa, eu sou de uma cidade muito pequena, que você, né, 35 mil habitantes, mas assim, eu tinha um olhar para além ali das fronteiras da minha cidade. E o jornal era algo que me possibilitava isso. E foi assim que eu fui conhecendo e criando o meu imaginário de como eu queria esse mundo, né? Meu profissional. Eu estudava inglês, mas aquela coisa de que, assim, daí chegou uma hora que fechou o inglês na minha cidade, entendeu? Aí voltei a fazer inglês já um pouco mais velha e viajando para Bauru, fazendo inglês à tarde, no sábado à tarde, era meu programa de sábado à tarde. Mas, enfim, e assim veio esse meu interesse na diplomacia. Mas quando eu comecei o segundo ano da faculdade, eu já vi que o direito me encantou de uma forma que eu não queria sair. E eu comecei a fazer logo em seguida estágio. Então, isso ficou muito sedimentado, que eu queria fazer concurso na área jurídica e, claro, que principalmente a magistratura, mas o Ministério Público também me acolheu. Eu fui estagiária do Ministério Público por 2 anos e que foi uma experiência assim, muito importante e valiosa. E não quis ser promotora? Você sabe que tem certas coisas... Não vou ser sincera, pensei muito, mas quando a gente presta concurso, tem alguns colegas que prestam só magistratura ou só Ministério Público, mas isso é um tanto raro, viu, Luciana? Normalmente as pessoas, o edital da magistratura, de regra, é mais amplo. E então eu acho que é mais comum pessoas prestarem talvez mais só Ministério Público, se for escolher uma instituição. Eu prestei as duas, mas eu fui aprovada felizmente primeiro na magistratura e eu me vejo assim numa realização plena profissional. Eu sou assim, eu tenho 25 anos de carreira e sou uma eterna apaixonada pela minha profissão e eu falo assim e pelas bênçãos que eu tive nesses meus longos anos de carreira. Eu falo assim que eu tenho uma alegria diária na minha profissão, com a minha equipe, né, de trabalho, que são assim pessoas que eu tenho assim um afeto, uma admiração, né, e já estou trocando já de geração, né, porque agora eu sou quando eu entrei eu era mais nova na vara. Hoje é só a minha chefe do cartório que é mais velha que eu. O resto é tudo bem mais jovem que eu. E os estagiários também, né? Sempre teve esse contato, porque os estagiários vão mudando a cada ano. Claro. Agora, doutora, voltando à menininha que queria mudar o mundo. Ainda existe essa fagulha na juíza? Muito. E principalmente, você tocou no assunto do estagiário, né? Eu tenho o estagiário e eu tenho os assistentes. Por exemplo, eu tenho 2 assistentes meus que são formados em Direito e que são bem jovens, que trabalham comigo. E eu acho uma delícia. Essa fagulha é toda vez que eu converso também com alguém mais jovem e que eu relembro em mim. Eu acho que quando você tem uma equipe, o estagiário, aquele que está, no caso, os meus assistentes, né, que já, assim, um tem 24, 25, o outro deve ter uns 27. São pessoas, assim, extremamente inteligentes e que, sim, sonham em ser juízes também, né? Então, a menina, ela tem muito. E sabe aonde tem mais? Na música. Porque a música, ela retratou a menina Fernanda dos 6 até os 17. Porque eu fiz conservatório todos esses anos. Quer dizer, hoje a gente sabe, assim, quem é de Barretos, né? Claro que a gente está aqui nas redes sociais, nessa plataforma chamada YouTube que vai para o mundo todo, mas quem é e a conhece sabe que a sua paixão pela música é presente. Faz parte de coral, assiste toda a apresentação mais erudita que vem para Barretos, ou as de Barretos, principalmente, está lá na plateia batendo palma, né? Tem um filho que é músico, daqui a pouco a gente vai falar dele, mas a sua relação com a música vem lá da infância? Vem, na verdade eu sou formada em piano erudito e eu comecei a tocar com 6 para 7 anos e eu me formei com 17. Eu tive um período que eu dei aula até de piano, mas depois que eu fui para São Paulo, tomou um outro caminho ali a minha vida, mas assim, ficou um pouco suspensa essa parte da música na época de faculdade. Mesmo mas porque a história de quem é o tal do concurseiro, e você foi concurseira, né?
Não tem tempo para mais nada, não tem tempo nem para Não. vida social. Não. É isso mesmo. É isso. Abre mão de tudo para poder passar em concurso. Abre, Luciana. E eu falo assim, que é algo pesado, porque assim, na minha faculdade, eu tinha minhas amigas de faculdade que eram todas muito estudiosas, assim, são mulheres assim, brilhantes, que cada uma à sua forma tem um destaque profissional. As minhas 5 amigas mais próximas de faculdade. E na época dessas amigas, eu e mais uma que decidimos fazer concurso. E assim, para mim foi muito difícil, até financeiramente, porque eu não trabalhava, era mantida pelo meu pai, e era uma vida... E aí eu via minhas amigas, que iam fazer? Já estavam trabalhando, já iam fazer viagens para o exterior, final de semana na praia, se era inverno, estavam em Campos do Jordão, sabe aquela vida paulistana, né? E eu não tinha nada disso, Luciana. Eu tinha um marido que fazia residência médica numa vida do cão, né? Na verdade, na época era meu namorado ainda. E aí estávamos juntos, né? Éramos parceiro. Ele tinha uma vida de residente muito puxada e assim, e vivíamos o mesmo período, né, de vida profissional. Eu recém-formada, estudando muito e abdicar muito. Mas eu abdicar, que hoje você olha para trás... Você que tem idade semelhante à minha, a gente olha para trás, o que é 2 anos de estudo? Ininterrupto? Quase nada. Diante da transformação nos anos posteriores. Né? Que traz para a vida inteira mesmo. Para a vida toda. E diante de um sonho, de um Sim. objetivo muito claro, né? Eu falo que o concurseiro ele tem que saber por que ele está abrindo mão. É o para quê. Né? Para quê? Para atingir um objetivo muito claro. E um psicológico muito forte e resiliente, porque é muito não. É muita reprovação. Você não passou no teu primeiro concurso. Não, e outra coisa... A gente olha pra você, tem essa impressão. Não, nossa, eu passei parece que rápido. ela sempre foi a primeira da sala, a que passou no primeiro Luciana, concurso. sabe o que acontece? Olha assim, como o imaginário louco, né? Eu não pude me dar o luxo de falar, não, eu só quero prestar magistratura. Primeiro que quando eu saí da faculdade, eu não pude prestar magistratura direto, porque a gente tinha que ter 2 anos para poder prestar. 2 anos de estágio probatório, 2 anos de exercício da carteira da OAB, contava com tempo de estágio, mas eu acabei passando com 2 anos e meio de formada. Mas você tem eu não pude ficar sem trabalho. Eu não trabalhei, mas eu não pude me dar o luxo de escolher a magistratura só, ou escolher o Ministério Público só, que eram os concursos para mim mais que me interessavam. Eu prestei para todos os concursos que surgiam, porque inclusive porque você precisava ter e falar. Há uma cobrança até própria. Você fala, não, vou me formar e vou ficar sem fazer nada até quando? Então, eu prestei muita prova, me reprovei. Depois, teve uma época que eu já estava na magistratura, me ligaram, porque eu tinha sido aprovada há 1 ano e meio atrás, um concurso para procurador do município de Campinas. Eu falei, agora não preciso ir. Porque principalmente os municípios demoram, às vezes, para chamar. Né? E aí eu falo que as coisas vieram ao seu tempo, e eu falo que a gente tem que fazer o nosso trabalho e confiar um pouco, né, no destino, na providência divina. Né? Eu fazia minhas orações para que eu fosse aprovada naquilo que fosse o melhor para mim, que eu tivesse uma maior inclinação ou virtude, sabe? Então, foi o meu caminho. Eu falo que hoje, quando eu falo para os juízes novos, ou com quem eu recebo muitos juízes substituto, né, como diretora do fórum. A primeira acolhida sua. Eles ficam, na verdade, eles assumem a circunscrição judiciária, que a gente fala que é uma região com 7 municípios, e eles ficam baseados em Barretos. E sou eu que, quando eles estão aqui sem designação para cidades fora, sou eu que tenho trato direto com eles, para dividir o trabalho dos juízes substitutos quando estão aqui na sede. E eles normalmente vêm a partir da casa dos seus 30, 35 anos. Essa é meio a média, né? E na minha época de aprovação, a média era 25 anos. Formava-se com 23, a média era 25 anos ser aprovada. E assim, as exigências via CNJ trouxeram um novo perfil de juiz. O juiz que normalmente, ele já é juiz em outro estado, ou é promotor, ou é defensor, porque até os 30 anos você desempenhou alguma atividade profissional.
né, tendo um diploma superior. Então, são juízes que têm uma outra formação, uma outra bagagem. Mas vem mais maduros ou Muito não? mais maduro. Mas muitas Isso vezes... é bom, na sua opinião? Depende. Os juízes, felizmente, os juízes formados, assim, aprovados no Estado de São Paulo, é um concurso dificílimo. Vem, assim, excelentes juízes. E hoje vem, assim, por exemplo, eu tenho um juiz que trabalha aqui, que é o juiz substituto, ele chegou faz 1 mês e meio. Um juiz, assim, ele já foi promotor antes. Tá pronto. Trabalha, foi assistente de juiz. Enfim, são pessoas que têm uma história profissional muito grande, diferente de mim. Que eu fui forjada na magistratura. Tudo que eu aprendi foi com o magistrado na magistratura. Eles têm toda uma formação anterior, que pode ser muito boa ou nem tanto. São novos desafios que a magistratura agora tem com a formação desses colegas. Esses números que eu comecei, inclusive nossa conversa, vem do CNJ, peguei no site mesmo do Conselho Nacional de Justiça. E quando você fala que hoje, com essa conformação do CNJ, mudou-se esse perfil, e aí tem essa história, é muito bom, porque já chegam maduros, com uma maturidade maior, e sem aquela inocência mesmo do jovem recém-formado, né? Porque 2 anos aí é recém-formado ainda, os 2 anos necessários antes de se prestar concurso. Agora, também não vem com vícios, ou às vezes com decepções já instauradas? Não sei, viu? Eu nunca conversei. Os colegas que passaram aqui por Barretos, então a minha amostra é um pouco, né, limitada. Os colegas que passaram aqui eram já nessa casa dos 30, 35, eram colegas muito maduros, excelentes juízes. Eu falo que o recrutamento no estado de São Paulo, assim, é de excelência de juízes. Porque é difícil, né? É muito difícil. É muito candidato para pouca claro vaga. Que você tem um ou outro que pode ter as suas singularidades e ter eventuais até problemas correicionais. Mas, felizmente, é isso a minoria da minoria. Isso eu falo com propriedade de tudo que eu vi e até do que propriamente Barretos tem aqui com seus colegas, com os colegas magistrados. Se vem com vícios, eu acredito que isso é um pouco inerente do ser humano. Quando você é forjado, por exemplo, a minha mãe brinca comigo, que ela fala assim, que eu fiquei uma pessoa muito melhor depois da magistratura. É mesmo? Sabe por quê? Porque eu acho que a vida vai te forjando. Quando eu fui para São Paulo, eu fui sozinha. E eu tinha 17 para 18 anos. Então, eu precisei ter uma roupagem de quem se estabelecia, se defendia como mulher sozinha, e numa época que eu sequer tinha telefone na minha casa. Era caríssimo você ter um telefone fixo e não existia celular. Então você conheço bem essa época. Você sabe? Eu também saí de casa aos 17 anos, conheço bem. E para a mulher é mais difícil. Nesse ponto pra Luciana. Mulher é mais difícil. As abordagens, por exemplo, quando às vezes eu vejo alguma questão de lei, alguma questão de assédio... Aí eu respiro fundo, porque assim, quantas eu não tive nada desagradável, mas quantas vezes eu não me deparei com isso? E você vai desenvolvendo habilidade, não foi nada gravoso, mas assim, você vai desenvolvendo habilidades para contornar isso. E nessa época, e aí eu vou até me incluir aí nessa época, as piadas de mau gosto eram aceitáveis nos salões, né? Sim. Ou seja, eu fui trabalhar com rádio com 16 anos. Depois fui para dentro de redações, que eram ambientes extremamente complicados sob o ponto de vista de hoje em dia. Hoje em dia já mudou, graças a Deus. Inclusive, a imprensa hoje puxa as mudanças, né? Sim. Ela é uma grande máquina, né? A locomotiva das mudanças. Mas era um ambiente em que a piada era muito aceita. A brincadeira com as mulheres era completamente normal. E ou a gente se fazia de desentendida ou de louca. Não tinha muito caminho, né? O que é o desfazer desentendido? Ria, não gostava, mas ria e continuava a trabalhar. Ou fazia de louca, fechava a cara e aí era considerado, nossa, que grossa, não pode nem brincar com ela. Eu já me fiz de louca, para falar a verdade, viu, doutora? Eu já cheguei a arremessar, isso eu não posso contar muito não, mas já comecei. Eu já cheguei a arremessar um gravador portátil, que na época era o triplo desse celular,
para pegar a cabeça do gerente da rádio. Nesse dia, é evidente que eu pedi demissão. Mas porque eu fui assediada de uma maneira bruta, extremamente bruta. E pedi demissão. Ele já morreu, né? A rádio até já fechou. Isso foi em Ribeirão Preto, não foi em Barretos. Que fique bem claro isso. A rádio não existe mais. Mas do tanto que eu me senti assediada. Porque, além de ter a cantada, por não ter a correspondência da cantada, nem com sorriso, porque chegou uma época que eu já não sorria mais, a gente começa a entender uma coisa. Eu comecei a ter os castigos de não sorrir. Então, eu ia para os piores pontos, né? Eu ia para as piores matérias, eu era designada para as pautas mais violentas, inclusive, como mulher, para testar. E não é mulher, não fica defendendo as mulheres. Então, eu fico imaginando que na sua área, não só não é diferente, como às vezes é pior. Não, olha, eu vou te dizer assim, que nessa minha ida para São Paulo, eu precisei desenvolver até nesse começo, quando eu fui morar, antes de eu morar sozinha, né? Eu fui morar um período num pensionato, né? Até eu achar uma amiga que foi morar comigo. Essa primeira amiga que foi morar comigo não era amiga, era alguém que eu conheci no pensionato. E era louca, ela teve um surto. Então, assim, são coisas que vão te dando uma bagagem para você conhecer, lidar. E, assim, até um ano atrás, eu estava morando na casa do meu pai, com a minha mãe, com aquela vidinha toda quadradinha, toda certinha, estudado em colégio de freira, sabe? Meu colégio era um quarteirão da minha casa. Então, era tudo muito estruturado, cheio de atenção. Família. Sim, cheio de atenção, de amor e de olhar, né, atento. Até a minha própria professora de piano, que foi uma segunda mãe para mim. E, de repente, você ir para uma cidade, que você vai sozinha e que você se depara, porque quanto maior é a cidade, maior é a reunião de pessoas estranhas que você se depara. Então, e eu me deparei com muitas. Mas tudo isso fez com que, nesse primeiro momento, eu desenvolvesse certas habilidades, até com uma certa astúcia e malandragem quando precisava, para eu conseguir lidar e sobreviver em tudo aquilo. E eu vi que eu tinha muito jeito. Tanto que eu gostei muito de morar em São Paulo. Eu me dei super bem. E morei lá há 10 anos. Eu só saí de São Paulo quando aí já decidi casar e vim. Agora, a magistratura, como que a magistratura, eu falo que... Eu até concordo com a minha mãe, que me tornou uma pessoa melhor. Mas melhor, sabe no quê? Na estabilidade. Eu nunca fui uma pessoa de ter rompantes, mas assim, eu sou alguém que eu controlo muito mais as minhas paixões. Talvez se eu tivesse tido um cargo como advogado ou como promotora de justiça, eu fosse uma pessoa que lançasse luz nesse meu lado mais inflamado, eu diria. E o que a magistratura requer de mim, a serenidade e o equilíbrio, com firmeza, mas muito mais porque eu tenho que ser imparcial. Então, eu acho que é nesse prisma que a minha mãe fala que a magistratura me fez bem. Hoje a gente tem um nome para isso muito comum, muito em moda, que é a inteligência emocional. Você acredita que desenvolveu bem a sua inteligência emocional, mesmo que forjada aí no dia a dia, né? Sim. É inevitável, né, Luciana? Eu acho que nós temos uma capacidade, nós temos que nos conhecer para enxergar em nós as maiores virtudes. E os defeitos, por que não? Qual é o seu maior defeito, na sua opinião? Na minha opinião, é estar eternamente, sempre achar que eu posso fazer melhor, sabe? Estar insatisfeita e o tempo inteiro estar achando que, nossa, isso aqui não está... Eu queria tanto ter feito isso, não consegui. Queria tanto, querer às vezes abraçar o mundo, um pouco de perfeccionismo, mas sem excesso, sabe? Mas eu sou... Mas traz uma frustração isso, o tempo todo. Plena, sabe? Agora, só um... Mas assim, eu preciso fazer uma pausa aqui, pera lá. Uma juíza que chega para mim e fala assim, meu maior defeito é estar eternamente insatisfeita, porque eu achei que eu poderia ter feito... Sempre acho que eu poderia ter feito melhor. Mas isso não tem nada a ver com num sistema judiciário que acumula processos, que sobrecarrega juízes. Não, eu não falo nesse lado. Não, Luciana, assim... A conversa aqui não é só com a juíza. Então, eu estou falando isso muito mais a Fernanda do que da juíza. A Fernanda, não a doutora Fernanda.
Porque eu tenho várias coisas que eu amo fazer, além da magistratura, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha família, que eu falo que é das coisas que eu mais tenho hoje, nos dias atuais, responsabilidade, é com a formação dos meus filhos. Ao mesmo tempo, eu tenho que dar a atenção necessária para o meu marido, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida. E aí eu tenho minha mãe, então você ter eu tenho principalmente a minha família agora, né, mais próxima, e as coisas que Fernanda, aquela que morou sozinha, que desenvolveu um monte de paixões, várias das paixões são assim meio que embotadas. Por exemplo, eu adoro a música, isso vocês sabem. Por exemplo, eu adoro jardim, orquídea. Então, a minha parte de plantas, assim, de paisagismo, eu fiz curso, eu tenho curso de paisagista, porque por muito tempo eu consegui tocar isso. Não consigo. Então, são essas coisas que eu vou guardando, vou frustrando. Eu estava fazendo aula de piano já há alguns anos, para ter aquele compromisso, né? De você tocar, de você ter um professor que te traz um repertório novo, enfim. Parei de fazer. Eu fazia aula de francês. Chegou um ponto que eu precisei parar, e aí meus filhos falam, eu já fico feliz, entendeu? Mas eu não consegui encaixar nessa... Então, são essas coisas. A magistratura é o primordial, mas eu falo que... Essas pequenas nesse equilibrar, e que nos traz um grande prazer. E assim, pequenas na opinião de quem também, né? Eu estou falando pequenas aqui, mas erroneamente, porque o que para um é um hobby, para o outro é saúde mental. Sim, e outra coisa que também para mim, que me faz muita falta, sabe o que é? É estudar. Então, esse ainda é mais difícil de eu encaixar. Eu estudo um tanto, às vezes algum período eu acabo tendo que interromper. Tem um grupo de amigas, nós temos um clube do livro só com mulheres, né? Mas em Barretos, muito legal. Estudar o quê? O direito eu acabo necessitando, né? Mas eu gosto de tudo, Luciana. É difícil, assim, eu só não gosto da área de exatas, mas muito de humanidades. Então, desde ler, porque eu gosto, a minha leitura, eu falo que tem pessoas que leem deitada na rede, né, com aquele prazer de quem está lendo romance. Eu não consigo muito ter esse tipo de leitura. Para mim, a leitura é um estudo, porque os livros, quando eu os escolho para lê-los, normalmente eles vão agregar tanto para mim, então eu leio sentada e tomando nota. Mesmo um romance. Então, mesmo uma leitura mais leve, com essa forma comprometida? Então, mas para mim o comprometido é porque, assim, um romance, eu sei pouco de literatura em geral, por exemplo, mas quando eu vou ler, esses dias eu li Fitzgerald, o Grande Gatsby, no Clube do Livro. E aí eu leio... Essa obra pesada. Não é, Luciana, é delicioso de ler. E aí eu falei assim, a história é gostosa, muitas vezes... Eu não tinha assistido o filme. E aí eu falei, o Grande Gatsby, eu li, eu falei, puxa vida, mas para eu discutir no clube, é contar a história, né? Uhum. E eu falei, não, mas isso aqui eu tenho que entender um pouco mais do momento em que Scott Fitzgerald escreveu esse livro. E o que eu fiz? Eu fui fazer um pouco de pesquisa, de crítico literário e, claro, Então, é esse tipo, principalmente no clube, né? Eu falo que essas amigas que a gente tem esse clube, acaba nos despertando para um desenvolvimento pessoal e, às vezes, em áreas diferentes, né? E, então, para dar um exemplo desse livro, que eu achei um livro gostoso, esse seria um livro que dava para você ler ali, ó, deitadinha, sim, tranquilamente. Mas oportunizar para você ter agregar desde elementos estéticos, de momento literário, ou até de você colocar aquilo num contexto histórico, porque a história é das minhas grandes paixões. Assim, essa eu gosto menina demais. Que escrevia para as embaixadas está aí, ó.
Ela está o tempo todo aí. Essa curiosidade pelo mundo, pelas pessoas, pela vida está presente. Mas falando de paixões e falando de romance, agora eu quero voltar lá atrás. Porque teve um determinado momento que você virou e falou assim, eu estudando muito para os concursos e o meu namorado, hoje meu marido, na residência médica, quer dizer, faz tempo, hein? Faz, Luciana. Vocês estão juntos há muito tempo. Nós estamos há 28 anos juntos. Ele era seu namorado da época da faculdade? Era, do último ano da faculdade. Ah, tá. Do último ano da faculdade. E aí você já deu o spoiler desse romance, pelo menos, que foi uma responsabilidade das mães. A amizade das mães proporcionou o conhecimento. Mas elas forçaram, assim... Lúcia, buscaram esse romance para fortalecer... Essa história é diferente. Você já ouviu falar de encontro às cegas? Sim. Então, foi assim que eu conheci meu marido. Ah, foram elas que fizeram foi total, o foi crochê totalmente lá? arranjado. Totalmente, 100% arranjado. A minha mãe era vizinha... Então tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar. Quando a mãe geralmente fala, é a hora que a gente não quer. Mas aí eu vou te falar o seguinte, eu já era mais velha. Eu falei, minha mãe, não vai me colocar numa fria? Eu já sabia que ele fazia medicina na Unesp, em Botucatu. Eu falei, bom, inteligente ele é. Disse a minha mãe que a tia dele falou que ele era... Porque minha mãe também não conhecia ele, né? E aí eu falei, mãe, ele é alto. 2 vezes as cegas. Adoro homem alto. Minha mãe falou, Fernanda, eu ouvi falar que é. E foi assim, bom, aí ele foi para São Paulo fazer um estágio. Minha mãe falou, filha, eu tinha terminado um namoro e ele também. Minha mãe falou, filha, posso dar teu telefone para ele? Eu falei, pode, mãe. Minha mãe não ia me pôr em fria. Aí, e eu conheço a família dele, as tias, a avó, porque são tudo vizinha minha, lá em Agudos. Falei, pode, mãe. E deram meu telefone para ele. Ele foi para São Paulo fazer um curso e me procurou. Só que ele me ligou, falou, Fernanda, olha, eu sou o Vinícius, vizinho, sobrinho da Zizi, tua vizinha. Né? E assim... Ele falou, eu queria te encontrar, eu queria te conhecer. Mas ele te conta como é que convenceram ele? É isso? Da mesma forma. Ele falou da mesma forma. Minha mãe não ia me pôr em fria e no máximo ela... Né? E assim, e tinha uma relação que a família dele me conhecia muito. Principalmente a tia, que era vizinha minha de vida inteira. E falava, gente, mas ela tem tudo a ver com o Vinícius. Vamos apresentar os dois. Só que, naturalmente, Luciana, eu jamais conheceria o Vinícius. Porque meus sogros moravam numa cidade próxima a São Paulo. E o Vinícius estava em Botucatu. Então, eu não tinha nada com Botucatu, e nem com a cidade dele. E ele quase não ia mais para Agudos. Agudos morava a avó dele e essa tia. E essa tia, né? Enfim, aí ele me liga numa segunda-feira. Ele me liga no domingo à noite, falou, olha, eu cheguei em São Paulo, eu queria te conhecer. Eu falei, vamos combinar. Aí eu peguei, ele falou, olha, amanhã... vai ter um concerto da USESP. Gente, você não quer ir comigo? Mosca. Eu achei, falei, gente, ele já sabe que eu toco piano. Alguém fez isso falou, para me agradar. Alguém falou. Na verdade, Luciana, não. Ele gostava. Ele ia assistir o melhor amigo dele que toca na USESP. Ele já ia. Ele falou, se ela quiser, ela vai comigo. E eu achando que ele estava fazendo para me agradar. Bom, tudo certo. Combinei com ele que íamos assistir o concerto da orquestra. Chega nesse dia, cai um dilúvio em São Paulo. Era início de abril. Vocês não se conheciam pessoalmente? Não. E aí como é que ele ia se identificar? Agora que a parte... Ele ia me buscar. Só que aí cai uma chuva em São Paulo. Aqueles dias de dilúvio em São Paulo. Ele estava saindo de um hospital e aí ele... Era longe, ele falou, Fernanda, eu posso passar a te pegar. Mas eu acho que a gente se atrasa para o concerto. Eu falei, não. Fica tranquilo, eu tomo um táxi, nós nos encontramos lá. Chegamos. Daí eu falei, só tem um problema. Como é que é você? Ele falou, eu sou alto, eu tenho cabelo castanho, branco, tipo, assim, tradicional, comum do povo brasileiro. Ele falou, e vou estar com uma camisa de listras longitudinais. Oi? Eu falei, E como que é isso? Já adorei isso. Adorei, mas como que eu identifico, né? Longitudinais, camisas de listas longitudinais. A forma dele adjetivar as listas, eu falei, eu tô achando que é meu número. Já apaixonou. Aí eu peguei e falei, então... Eu tenho cabelo longo, liso, com luzes. Eu vou estar com uma saia assim, uma blusa assim. Luciana, eu não tinha ideia. Eu só sabia que ele era alto, que esse detalhe minha mãe tinha me contado antes. E ele é muito alto, né? E
Ele falou, vou estar no hall te esperando. E assim foi, Luciano. Você imagina você chegar num encontro dessa forma? O coração devia estar aqui, né? Mas você nem tá com a expectativa, não tá com expectativa de namorado, tava com expectativa de encontrar uma pessoa interessante. Mesmo assim, você não fica naquela ansiedade, naquela... Ah, você fica um pouquinho, porque Lógico é diferente. que fica. É diferente. Completamente. E Luciana, pensa em algo assim, que ele é meu parceiro assim, de vida, é aquela coisa assim, é muito amigo. E é muitos anos juntos. Agora, nesse contexto, você vê como eu fui assim feliz na escolha do meu marido, porque a minha família é super já gostava amiga, antes. Entende? Então, e a dele aí, é a mesma coisa, já gostava antes. O significado do meu nome, né? Porque a minha sogra e meu sogro, se não fosse por eles, não teria. Então, assim, e eles são pessoas que têm uma história muito parecida com a minha mãe, com o meu pai. Então, foi muito fácil eu ter uma convivência com o Vinícius. Eu não tenho uma convivência com o Dr. Vinícius, e ele é médico do Hospital de Amor hoje e tal. Eu já ouvi várias vezes, inclusive em eventos sociais, mas também no hospital. E eu não tenho convivência com ele, mas eu acho um pouco tímido, reservado, digamos assim. No entanto, ele tem uma intelectualidade muito pulsante. Tem até um curso de retórica, né? Eu tenho um curso de oratória, eu já falei que a gente precisa fazer collab. Ele tem um curso de retórica, ele é uma pessoa que tem uma intelectualidade muito óbvia, expressa. E eu imagino que deva ter, a conversa de vocês deve ser de alto nível. O Vinícius é uma pessoa assim, que eu admiro muito. E o meu marido, ele tem uma coisa que é muito singular, ele adora mudanças. E ele se propõe desafios, por exemplo, a história da retórica é por paixão. Então, ele criou um curso que, a priori, foi para crianças, logo no pós-pandemia, para filhos de amigos e para o meu filho mais velho. E, assim, com encantamento, com alguns textos literários que nós adorávamos. Então, fui eu dando apoio para ele, porque eu falo assim que ele assim, realiza certas atividades que eu fico ali só no backstage dando amparo, né? E eu adoro, porque a gente tem muita sinergia para fazer as coisas juntos. E isso foi o primeiro de retórica, que foi com as crianças e foi em casa. E foi muito legal. E aí ele fez depois mais um curso para adulto, mas só que muito da retórica dele veio desse curso, né, desses elementos, foi das atividades dele na pós-graduação lá no Hospital de Amor. Porque lá ele tem curso de didática e lá ele já fez várias... E o Vinícius era alguém que eu sempre quis ser professora universitária. Nunca deu certo. Ainda. Porque Não, você é muito jovem, sei. vai se aposentar. Mas Quer dizer, vai ter oportunidade de se aposentar muito jovem. Vou, mas assim, ainda. Luciana, são várias coisas na vida que eu falo que eu tenho paixão. Então, pode até ser que eu dê aula uma vez, mas o Vinícius não tinha isso. E, de repente, ele se descobriu um grande professor. E dar aula para ele... Então, o Vinícius, ele tem essas metamorfoses. E eu falo que a cada ano, agora, por exemplo, ele está numa atividade muito mais de gestão. Ele é médico, mas ele é médico, vou dizer o quê? 50% do tempo dele. Ele é muito pesquisador. Tem, assim, 20 e poucos alunos de pós-graduação. Ele é o diretor-geral do Instituto de Ensino e Pesquisa. Sim, hoje ele é do IEP. Do nosso IEP. querido IEP. Tem uma paixão por esse IEP. E assim, e a parte, o que ele faz agora é muito pesquisa, porque antes ele fazia parte como diretor científico. Agora não, agora é muito de gestão. E ele, assim... Ele fala que são os setênios, né? A cada 7 anos parece que vira um momento e ele começa a abraçar uma outra. Meu marido, ele tem, na verdade, ele é uma pessoa com muitas habilidades e que adora o novo. É bem diferente, um tipo de personalidade que é o oposto da minha. Né? Porque essa mulher apaixonada, eu agora já acabei de ver, né? Tô vendo essa mulher que fala do marido com brilho no olhar, que é um parceiro. A mãe me parece que é uma mãe extremamente dedicada também, essa mãe Fernanda, até confessando algumas frustrações por não se dedicar o quanto gostaria de se dedicar. É isso mesmo?
Somos todas, não é? Acho que somos todas. Eu falo, gente nasce sempre... um filho. Aí tinha uma propaganda antiga, não sei se era da Nestlé ou da Johnson, falava assim, nasce uma criança, nasce uma mãe. Aí eu, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque já vem instalado, não é? Com a gravidez já vem a culpa. Já, eu faço muito autocrítica. Eu acho que a culpa eu consigo lidar até com ela, mas assim, de querer fazer mais presente, sabe, E se Luciana? perguntar se está fazendo a coisa certa? Isso o tempo assim, todo. tem certos momentos que parece que está tudo mais claro, está fazendo a coisa certa. Há certas horas que te dá mais um friozinho na barriga, será? Mas assim, e filhos, no momento que nasceu, você perde muito o controle ali do destino e de como as coisas vão, né, se desenvolver. E, por exemplo, o meu filho mais velho, né, esse ano ele saiu de casa. Então Ele já é uma estrela, né? Porque o menino já tem uma visibilidade como músico. Então, e Luciana, muito específico, numa área muito específica, né? Eu ouvi tocando cravo. Você ouviu? Que é um instrumento que tem um soar diferente no ouvido de quem não está habituado. E mesmo para mim, que não estou habituado, conhecia cravo, já fiz até matéria, mas ele toca de uma maneira muito específica, digamos assim, porque a gente ouve uma música extremamente sensível. Ele tem ele consegue passar essa sensibilidade para um instrumento rústico. O cravo é rústico, não é como o piano, né? Então, o cravo é o instrumento mais simples de construção, mas ao mesmo tempo ele é mais delicado, porque os ajustes eles são feitos manualmente, é algo artesanal. E diferente. Ele é rústico. Então, Luciana, eu vou te falar que é diferente. Ele o rústico, eu vou te dizer, mais robusto, talvez seja. O robusto é o piano, o cravo é delicado. Qualquer movimento, ele desafina. Quem afina ou é instrumentista, no caso, é o pai do instrumentista, o Vinícius, ele é afinador também. Ele virou afinador de cravo. Ele acabou desenvolvendo também esse outro lado. Por exemplo, o Vinícius ele não tocava instrumento. De uns anos para cá, ele decidiu aprender violoncelo, né? O cravo, ele seria mais ou menos, Luciana, pensa num violão, só que grande, no formato de piano, porque ele tem uma madeira fina em cima, outra embaixo, um buraco que ressoa igual o violão e as cordas em cima. Então, mas é acionado por teclas. A gente esquece que piano também é um instrumento de corda, né? Exato. E o cravo é quase que a transição, né? Sim, só que o piano, a diferença é que o piano tem uma chapa de aço enorme e que dá uma tensão nas cordas, que também são de aço, e que fazem que o som ressoe muito mais. O cravo, pensa realmente num violão. A delicadeza do instrumento é de uma madeira fina e que o ressoar do som produzido pelo toque, porque o piano é um martelo. Você aciona a tecla e o martelo bate na corda. O cravo, a corda, o martelo, ele acionado na tecla, não é martelo, a tecla, ela pinça a corda. Então, é o pinçar semelhante ao do dedo pinçando a corda do violão. Então, é muito semelhante, né? E hoje, depois dessa aula, obrigada pela aula, porque você descreve de uma maneira que eu consigo enxergar. Então, por isso que eu falo, você é didática. Acho que essa professora ainda vem. Além disso, de ser um instrumento muito diferente, há poucas pessoas, isso aí quem falou, né, o Franco Pierre, que há poucos músicos que se arriscam ao cravo, até mesmo porque ele não é muito sedutor, né? O piano é muito mais sedutor. E ele hoje é uma celebridade nessa área. Então, eu fico muito... Foi na Record, na Cultura. Foi, num Você concurso. Foi de tiete. Sim. O Francisco, ele é filho de pais que se conheceram assistindo uma orquestra, né? Então, ele tem a música desde que ele nasceu no de casa. DNA. Né? Porque o meu marido, ele tocava instrumento de sopro na adolescência, ele não teve formação igual eu tive, desde a infância, só que ele foi criado em Tatuí,
que é um celeiro de músicos, que é Sim. um conservatório estadual. Sim. E ele, por conta disso, ele tem, assim, o melhor amigo dele, de Tatuí, na verdade, nascido lá, é músico da OSESP desde até hoje, né? E lá na OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ele tem vários amigos tatuianos, né? Que ou quando a que gente de outras vai para cidades lá, que passaram por Tatuí e antes que foram de entrar na USESP. isso. Então, quando a gente vai assistir a orquestra, é muito gostoso, até para reencontrar, né, esses amigos. E o meu filho, ele nasceu nessa família, que a música era algo muito, muito presente, próximo. O início do piano dele foi cedo. Eu já, claro, tinha piano em casa, eu tocava. Mas hoje em dia, Luciana, olha, ele começou com 6 anos, né? Hoje ele está com 17. O piano o cravo, a música erudita, eu falo que é das coisas que mais definem o Francisco. Com certeza. Sabe? É olhar para ele e entender isso. E eu acho que junto com a matemática. E a menina? A menina toca violino e toca piano também. E ali todos em casa temos muito prazer. Mas ela é muito novinha, ela é uma criança ainda, né? Ela é. Assim, não, ela vai assistir, ela vai me xingar tudo. Ela é uma pré-adolescente. É adolescente formalmente, porque fez 12, né? 12 já fez é adolescente? Fez 12 e tem um palmo... Meu neto também vai assistir isso e vai falar, tá vendo, vovó? Palmo eu falei pra você. de altura maior que eu, ela é bem alta, puxou pro pai. E ela canta também. Então, assim, eu falo que uma das coisas muito valiosas é você poder oportunizar para as crianças uma ampla experimentação em artes, em atividades físicas, no esporte. E, por exemplo, o Francisco, ele tem algo assim, de um amor, de uma intensidade com a música. A primeira coisa que ele faz em casa quando ele chega é tocar piano, sempre, sempre. Para relaxar. Por paixão, madrugada em casa, às vezes eu falo, meu Deus, ainda bem que a casa é grande, porque senão o que ia ser dos meus vizinhos eu me tacar pedra? Porque toca, e principalmente quando você está sozinho, eu acho que realmente a coisa mais gostosa é quando você está sozinha, você tocar, né? Porque é aquela coisa que é ininterrupta, você tem ali o silêncio e você e o teu instrumento, e o som que você produz. E então, o Francisco, isso eu vi que é muito dele. A Mariana é muito diferente dele. A Mariana, até pelo feminino, né, é a pessoa mais de comunicar-se, de se expressar, de argumentar, talvez siga uma área jurídica. Meu filho às vezes até, assim, pontua, talvez, mas assim, não sei, o meu filho, ele é muito do universo de exatas, né? Ele tem muitas semelhanças comigo, mas nesse ponto é bem diferente. E você tem a sua atividade que você não abre mão, que é a arte muito próxima. Agora é o coral. Continua no coral? Continuo no coral. Quantos coral. anos já de coral? Ai, olha, eu voltei a cantar. Na infância eu cantava no conservatório, né? Então eu cantei minha adolescência toda, acho que a partir dos 10 anos, eu cantei até os 17. E depois, na idade adulta, foi quando houve a criação do coral no Hospital de Amor. Uhum. E foi, assim, um projeto muito bonito e importante que o Instituto Sociocultural de lá desenvolveu. Meu cliente, viu? Sou assessora de imprensa do Instituto Sociocultural. Nossa! E eles fizeram o coral... E foi quando eu conheci o Franco. A regente era a Angélica, que foi assim, um período assim, muito importante para mim. Angélica Amêndola, eu também. Foi muito importante esses primeiros anos. E lá eu conheci o Franco, não o conhecia da cidade, e fiquei cantando no coral lá durante até entrar a pandemia, acho que por uns 2, 3 anos. Quando entrou a pandemia, todo mundo recluso, 3 anos com a pandemia, né? Que a gente continuou tendo atividade online, tentava voltar, né? Aquela situação delicada. Quando foi 2021, o Franco se desligou do Instituto e eu já fazia aula particular de canto com ele. E eu decidi cantar no coro que ele estava montando na época, que era o coro, porque o meu marido já estava lá.
eu peguei e falei para Angélica, né, que eu iria. Eu falei, não tem porquê. Meu marido já fazia também aula de canto com ele, meu marido estar lá e eu num outro coro. E os dois estão muito bem, inclusive eu achei muito bonito o Franco Pierre, que ainda vai sentar nessa cadeira, viu? Porque me incentivou muito a ter esse podcast, então tem que vir aqui. É uma pessoa que me incentivou demais a ter realizar esse sonho do podcast. Quando ele ganhou Gente que é Notícia agora recentemente, ele, o ano passado, né, porque nós já estamos em 2025, ele fez questão de citar a Angélica, fez questão de citar todas as iniciativas admiráveis na cultura em Barretos. Todo mundo falou de si, ele falou da cultura em Barretos, eu achei isso tão bonito. Aí, tem vezes, eu já passei por isso. Estou lá na plateia porque eu gosto. Então, toda vez que eu posso, que coincide, eu vou a apresentações do Franco Pierre. Já até apresentei uma, né, que eu adorava, assim, adoro fazer esse tipo de coisa. Foi uma de Páscoa, exatamente. Foi linda, linda, linda. Foi emocionante. Fiquei nervosíssima aquele dia. Não era só mestre de cerimônias, né? Tinha que dar interpretação e tal. Sim. Aí voltei lá na atriz da adolescência. E todas as vezes eu vou. E é muito comum eu estar na plateia e ouvir assim, é ela. Não parece, não é não. É sim, gente. É a juíza. Não é. Eu já ouvi isso tantas vezes, na igreja mesmo, né? Que já teve apresentação na igreja. Tem isso mesmo? Nossa, a juíza canta. Gente, a juíza é gente. A juíza é gente. Não, ainda tem uma mais engraçada. Por conta da música, a gente vai se ligando, não só falo da música porque é algo que assim, é muito intenso na minha vida, né? Mas assim, a gente vai conhecendo pessoas, a arte em geral, que você vai tendo afinidade. Então, quando na pandemia o Padre Emerson veio para cá, e eu fiquei impactada. O padre que canta. Né? Aí ele fez a primeira comunhão da Mariana, ele tinha acabado de chegar. E aí eu fui falar com ele, falei, padre, e assim, ele não só canta, né? Ele é uma pessoa assim carismática, tem uma homilia profunda, maravilhosa. E eu sou católica, então aí comecei a ir na missa com ele, e aí vem os desafios, né? Eu acabei montando um coral infantil lá na São Benedito, que ele me pediu, e um dia o coral infantil tinha que trabalhar numa das festas de São Benedito, e eu falei, não, vamos lá, a gente fez, era no coral, nós somos uns amigos de tudo que cantam, né, minha cunhada é uma delas, e a gente se dividiu para revezar, para vender, era pastel, acho que batata, era isso que na nossa barraca, aí você põe toquinho, né, você arruma, paramenta. É cozinha, aí, né? Exato, aí chegou uma pessoa e falou assim, ele olhou, voltou, ele olhou, ele não aguentou, voltou e falou, nossa, mas como a senhora parece a doutora Fernanda. Aí eu respirei fundo, dei um sorrisinho. E a pessoa assim, ela não cogitou em momento nenhum que seria eu, né? Mas eu senti que tinha um certo medo, não era aquela coisa de quem frequentava, porque ali a Praça São Benedito tem um trânsito, do lado da rodoviária, e tem um trânsito, exato, né? E a prefeitura durante muitos anos ali foi referência para a população de rua também, porque ali funcionava o acolhimento antigamente. Então quem volta para Barretos pela rodoviária vai direto para a prefeitura. E era esse público, era alguém, eu não sei exatamente qual era a história da pessoa, mas ele não se conteve, ele voltou 2 vezes, ele voltou ainda para falar comigo. A senhora parece muito com ela. Daí quem estava do meu lado e olhando para o lado assim, e eu sorri e falei, senhor, precisa de alguma coisa. Agora, você como juíza, pode até aproximar mais o microfone, você vai empurrando. Está muito à vontade, estou adorando, tá? Mas você como juíza se preserva também. A gente sabe disso. Vou te contar uma história que eu vi um dia. Eu acho que num tempo eu já te contei isso. Uma festa do Hospital de Amor, daquelas festas menores, só com médicos, diretoria, e eu acho que eu fui apresentar o show, eu sei que eu estava. Estava até na mesa da doutora Sila, ela sempre ia embora e eu ficava, porque era a mesa melhor, né? Melhor localizada. E houve um momento, todo mundo foi dançar tal, e eu senti que você foi dançar e se soltou. No momento você parou. Eu vi essa cena, ninguém me contou. Olhou para um lado, olhou para o outro, voltou e sentou.
Aí eu falei, gente, mas uma juíza não pode ficar à vontade para se Nossa, jogar mas eu fico super e à dançar? vontade. Será que tem mesmo? Nossa, Mesmo que Luciana, internamente essa... Tem. É que, na verdade, assim, eu tenho um lado extremamente festeiro, né? Então, agora, por exemplo, mas eu tenho meu lado festeiro agora. Sou uma mulher de 50 anos. Eu tenho, não tenho tanto hábito de noitadas, né, fora. Mas, assim, as festas da minha casa, assim, quantas de raiar o sol e de pista, mas entendeu? Você está num ambiente extremamente seguro. Nossa, não, mas assim, cheia de amigos, de família. Claro, é seguro, mas assim, eu danço fora também. Eu não, assim, é claro que eu acho que é muito mais da idade, entende? E da autocrítica que você fala assim, não vou subir num banco, vai no show e ficar balando. Mas você quanto que eu já não, entendeu? Eu já não subi. A juíza, por ser mulher, tem alguma postura um pouco mais vigilante em relação à própria imagem? Eu acho que a magistratura casou comigo tão bem, entendeu? Aquela coisa que é difícil um pouco dissociar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de roupa curta. Eu uso alcinha, mas agora estou ficando mais velha, eu estou preferindo usar um pouquinho menos manga, né? Então, acho que são coisas que isso, talvez, o tempo vai mudando, mas assim, eu adoro dançar. Eu adoro cantar. Então, dançar, cantar, tudo isso, para mim, é muito... É a sua personalidade. Né? Mas eu não sou extremamente reverente, eu nunca fui, né? Mas, assim, eu sou muito de celebrar. E nas festas do hospital, hoje em dia talvez eu seja mais juíza, mas não era, porque quando eu cheguei aqui, eu nem era juíza, que ninguém me conhecia, eu era esposa do Dr. Vinícius, né? E hoje o Vinícius fica fazendo piadinha, né? Que ele é o esposo da doutora Fernanda. Agora, e ele leva isso super... Porque midiaticamente você tem uma expressão maior do que a dele, porque sim, exatamente pelo fato de ser mais pesquisador também, né? Não, eu sou representante de poder. Quantos juízes tem aqui em Barretos? Pois é. Tem 7. E entre os 7, eu sou a representante do judiciário pelo cargo de diretoria de fora. Institucionalmente sou eu que respondo. Quantos médicos tem aqui em Barretos? Muito. Só no hospital... São algumas centenas. Né? O meu marido hoje, ele tem um cargo de projeção no Hospital de Amor e já foi diretor clínico. Quando eu recebi o título, foi até interessante, quando eu recebi o título de cidadã barretense, eu era diretora do fórum e ele era diretor do Hospital de Amor, né? E na época do Hospital de Câncer, na época. E, então, assim, que lá é um número muito grande de médicos e ele, hoje, está dos mais antigos lá. Ele é de uma primeira geração de abertura. Então, quando nós viemos para cá, vieram muitos médicos. Então, às vezes falam, como é que foi, Fernanda Barreto, uma cidade fechada, como foi para você se relacionar? Nossa, para mim foi facílimo, porque estava vindo um monte de médicos, alguns amigos vieram para cá. Então, assim, foi muito gostoso esse meu começo aqui. Agora, no seu trabalho, você lida com o mundo cão. Você lida com algumas situações que demonstram um lado que pode ser considerado dos piores dos seres humanos, né? Não vou entrar em detalhes, obviamente, uma questão não só ética, mas é chato, como eu já disse, que é entrar em processo. Mas há um mundo ali complicado. E muito é jogado na figura do juiz. Foi ela que me mandou para cadeia. Foi ela que determinou essa pena. Como se a justiça fosse feita pelas pessoas e não por um conjunto de leis e regras que o juiz não pode sair vírgula daquilo ali. Sim. E mesmo quando segue todas as regras, ainda há um questionamento, segunda instância, terceira instância, até chegar lá em cima, né, como eu disse, do Supremo. E nossa legislação permite isso, né, doutora? Eu posso falar, não sei se você pode, mas legislação e também complicada. Tem interpretações dos tribunais que estão permitindo aquilo que a legislação nem prevê, né, Luciana? É muito complicado. Então... Agora, há uma lenda em volta de uma juíza, muito mais do que dos juízes, porque nós somos mulheres, e mulher suscita muito mais curiosidade e muito mais estranhamento. Você já andou com segurança, é verdade?
Eu tive um período que eu vivi umas ameaças, eu nem sei se era verdade ou não, então eu estava grávida, já faz algum tempo. E realmente eu tive um período com escolta, mas... Escolta policial, escolta não segurança particular. Não. Escolta, isso é um escolta, direito do juiz requerer isso. Eu estava com ameaças de morte e a informação veio da corporação da Polícia Militar. Né? Tá. Como é que essa ameaça chegou em você? É só através da polícia ou houve, de fato, algo mais Então, chegou para mim através de polícia, depois teve investigação. Mas, assim, isso é uma coisa que... eu falo que em vida de juiz criminal, eventualmente isso ocorre. Comigo eu tive 2 episódios. Mas, assim, são coisas assim, que acontecem e que a gente lida com certa... não dá para dizer que é algo que você é feliz por experimentar. Não. Mas, assim, faz parte, Luciana. São dissabores... Da profissão. Faz parte, para quem escolhe o criminal. Mas já ouviu algum desaforo, assim, em sessão? Alguém desaforar mesmo? Olha, uma pessoa que eu achei que foi desaforada comigo foi uma mulher, você acredita? Acredito. Olha, nem era no criminal. Você acredita que foi uma situação... Ela era advogada, foi uma coisa assim tão surpreendente. Eu estava em Colina, eu era juíza lá na época, faz muito tempo. Acho que foi a única vez que eu achei que eu fui ofendida de uma forma totalmente desrespeitosa, gratuita. Era uma questão de família, acho que era uma questão de guarda. E a advogada, que era alguém que eu conhecia, desapareceu, nunca mais vi essa advogada. Ela bateu no meu gabinete, lá em Colina as coisas eram... não tinha ninguém que fazia portaria, era tudo menor, né? Mais simples, as pessoas entravam. E advogado, então, né? Por que não? Bateu na porta, entrou e eu estava sozinha. Aí eu falei, pois não, doutora, eu não lembro se ela despachou alguma coisa comigo ou se ela pegou e uma certa hora ela olhou para mim e falou, doutora, a senhora tem filhos? Eu falei, eu não entendi, doutora. Eu tenho certeza que a senhora não tem. Porque se tivesse, não decidiria dessa forma de maneira alguma. E saiu, mas falou disso com tanta, assim, agressividade e violência e bateu a porta da minha sala. Aí eu grudei assim na mesa, porque assim, o ímpeto assim, natural é de você querer falar, né? Porque assim, foi uma violência que eu não estava esperando. E aí eu colei na mesa, falei, não vou fazer nada. Aí é que vem a tal da inteligência porque ela saiu correndo. Né? Ela saiu correndo. Ela bateu a porta e saiu correndo. Né? Eu taco a pedra e saio correndo. Foi bem isso. Mas assim, esses destemperos assim, são muito afetos à área também da família, onde as emoções estão muito à flor da pele. Só que assim, nada como o tempo, né? Eu acho que quando você tem uma postura com falta de habilidade, com um profissional que, no caso, ela era advogada, eu era juíza, e sim, nós fatalmente nos encontraríamos de novo. Mas poderia, dentro do que o cargo implica, poderia ter dado a voz de prisão para ela. Sim, mas, Luciana, a gente não pode pautar, pelo menos a minha forma de agir, não é de tentar dar voz de prisão ser uma... Sabe, eu acho que você tem que contemporizar certos rompantes. Se você for fazer pé de guerra com cada palavra que te falam, com cada postura... Não é esse o caminho da gente conviver e viver bem. Porque isso também afeta a minha atividade judicando. Se eu sou uma pessoa belicosa, que qualquer pessoa que fala de uma forma... Não, eu não admito ofensa ao meu agir, à magistratura. Uma coisa é a magistratura, uma coisa é a Fernanda. Ali, eu vou dizer que eu me senti mais Fernanda ofensiva, porque assim, ela queria saber se a Fernanda era mãe, entendeu? Ela quis saber da Fernanda, que na verdade eu não era mãe mesmo na época. Mas o meu agir não mudou depois que eu tive filho. Eu atuei em família e essa é uma coisa que eu falo com os meus colegas, que eu não acho que eu sou uma juíza melhor depois que eu me tornei mãe, mas eu sou uma juíza
que têm muito mais misericórdia das relações humanas quando eu vou julgar direito de família. Certas coisas me doem muito na alma quando eu vejo e eu tenho que decidir. Mas não me acho uma juíza melhor, porque esse fato dessa advogada que foi tão assim deselegante para ser, né, escolher uma palavra amena para me referir, depois eu acho que nada como um dia após o outro, porque depois ela teve assim, estampada a intimidade dela num divórcio litigioso na minha vara, 1 ano depois que eu era juíza já no cível, aqui em Barretos, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Porque eu não vou dizer que eu tive prazer em reencontrar essa advogada dessa forma, mas foi uma coisa que me marcou, porque eu falo que todos nós temos, pensamos coisas, falando que o outro fez errado ou que não corresponde às nossas expectativas, mas a gente tem que tentar conter certos ímpetos, né, as nossas emoções, para que nós não façamos coisas que, às vezes, muito rapidamente nos arrependeremos, né? E aí eu te pergunto de ofensas, você me conta um caso específico, mas não tem mais? Pelo fato de ser mulher, você nunca viu ali a risadinha ou a piadinha? Não, mas aí eu não permito, né? E também aqui, você sabe meu nome completo, não sabe? Mas também você sabe meu apelido, não sabe? Não sei. Qual que é seu apelido? Sabe sim, Qual tudo barretense. Meu apelido de bandido? Bandido, eu sou doutora perpétua. Porque você tem o Perpétua no nome. Vocês sabiam, não? É mesmo? Então vocês têm bons amigos. Nenhum é torto. É mesmo? Quando alguém te chama de A Perpétua, você já sabe que sim. passou E se eu ou fosse conhece no alguém de comércio cadeia? falar, doutora, daí vamos às vezes preencher alguma coisa, doutora Fernanda Perpétua. Eu já sei de onde que a pessoa tem referência minha, do crime. Que bacana, que engraçado. E você sabe o que falam de você pelas costas, então? Sim, é impossível a gente saber de tudo, né, Luciana? E eu também tenho uma outra coisa, eu não tenho rede social. Tive por um nós período... sabemos disso. Não, Lombardi. Lombardi veio me perguntar, e o arroba dela? Eu falei, ela não tem. Não tem arroba. Não tem. E eu cancelei até não faz tanto tempo, Luciana. Eu cheguei a ter, eu não postava, mas eu cheguei a ter. Mas eu achei assim que nos dias atuais que a gente tem que tentar priorizar aquilo que para nós é mais importante. E as redes sociais, eu não trabalho com elas. Então, elas estavam tomando um espaço que eu poderia fazer coisas que para mim são mais valiosas. Então, foi mas essa e aí escolha. quando pinta uma curiosidade, você usa de quem para olhar? Fala que você como mulher... Então, com a se juíza eu te agora. falar, faz pouco tempo que eu cancelei. Faz o quê? Uns 4, 5 meses. Tá. E não pintou a curiosidade. Ainda não. Não, agora sabe o que pintou? Agora eu vou fazer festa de Natal na minha casa. Eu adoro montar mesa, fazer pratos, as referências, né? Só que junto com a referência vem um monte de propaganda para você comprar. Daí, sabe aquela pessoa que você achava super legal, daí você começa a ver uns posts dela, estão inadequados. Daí você começa a ficar... Daí você fala, gente, eu tinha um conceito tão bom aquela pessoa. Daí Você a pessoa se livrou começa... disso. Então, sabe? E aí o que as pessoas também falam de mim... Que falem, sabe? Tá. Pelo seu contato com essa parte miserável do ser humano, em todos os sentidos, porque há a miséria financeira mesmo, que você acaba tendo contato, e a miséria humana, né, que é a mais triste, mais feia. E você falou, depois que eu fui mãe, eu tenho uma compaixão maior, e me dói mais a alma. Como é que desliga essa dor, esse contato, essa contaminação do contato com a miséria e essa contaminação com o contato com o lado que você fala, como é que o ser humano chegou a esse ponto de cometer essa atrocidade, que eu imagino que devam ser muitas. Como é que desliga isso e vai viver sua vida? Luciana, olha, essa semana eu tive um caso desse, que é difícil desligar, né? Mas eu acho que profissionalmente... a gente vai desenvolvendo certos mecanismos para que nós consigamos, assim, mas demora, né? E às vezes demora horas para chegar em casa e parar de pensar. E algumas coisas são tão tristes, tão dolorosas, por exemplo, esse caso que eu vivi essa semana. Eu não quis nem contar para o meu marido, sabe? Porque a gente divide muito as coisas de dia a dia. Eu só falei para ele que foi muito dolorida, mas eu cheguei em casa muito tarde por conta dessa audiência. E aí eu peguei e falei para ele, falei, Vinícius, não sabe que situação triste.
da audiência de hoje. Foi uma audiência que eu cheguei em casa, era mais de 7 horas da noite. E foi uma única audiência a partir desde as 2 da tarde. Mas assim, você fica com aquele pesar, só que no dia seguinte tem outra coisa, que às vezes é pior. Mas né? aí, antes de dormir, como é que você faz essa limpeza de aura, digamos assim, essa limpeza de alma mesmo, para estar assim, jantando com a família de maneira leve e entregue? Eu olho, assim, de verdade, eu olho no rostinho deles a alegria que para mim está com eles, que às vezes eu não estou com eles, né? Às vezes eles estão fora, o Vinícius às vezes não está, mas assim, eu não tenho tanto isso. À noite não. Para mim, o limpar, assim, para mim, o meu momento de energização, de oração é de manhã. Então, eu acordo muito cedo e eu faço o meu exercício e eu faço as minhas orações. À noite é tudo muito movimentado da minha casa, né? E eu durmo muito cedo, de regra. Essa época de fim de ano não está fácil, né? Porque é tanto compromisso social, mas normalmente eu durmo bem cedo. E esses elementos também difíceis do dia a dia, Luciana, a gente vai paulatinamente aprendendo a lidar, a tolerar. E, assim, de certa forma, você, assim, deixa, às vezes, de se espantar, sabe? Eu imagino. A gente está num prédio, você viu, né? Você chegou, que é um prédio que funciona também um escritório de advocacia, lá em cima, da nossa amiga, vou dizer assim, Arani, muito porque querida. Sou muito fã mesmo, Arani. E é um prédio que a Arani investiu, também como empresária, para que fosse entregue para a cidade. Não só um lugar bonito, estou falando que é minha patrocinadora, não só um lugar bonito, um prédio bonito diante da região dos lagos, mas também funcional. E aí o segundo andar inteiro e boa parte do térreo virou um coworking. Então, onde as pessoas, os profissionais, podem vir usar toda a estrutura de acessibilidade, tem rampa, elevador, de estrutura mesmo, de internet, cabeamento, cadeiras maravilhosas, mesas funcionais, nas suas atividades. Então, a gente tem até advogados que frequentam o Scarpellini Cowork, que é o nome que ela deu também em homenagem à família. Ela também é uma menina que adora os sobrenomes de família, né? Usa por hora, por semana, às vezes por mês. Algumas empresas têm contrato. Nessa sala mesmo que eu uso hoje para o estúdio, essa sala mesmo tem contrato com algumas empresas que fazem reuniões semanais nessa estrutura maravilhosa com televisão. E aqui se joga hoje um mundo, né? Hoje a gente, pela internet, tem os calls, né? Como fala em inglês, as reuniões com o mundo inteiro. Então, eu gosto sempre de falar. É Scarpellini Coworking, apareceu aí na tela, está aparecendo aqui embaixo o @ nas redes sociais, que a juíza não tem. Você entra e olha como tem os telefones, como já apareceu aí, como é que você pode ter acesso a esse coworking para ter um trabalho feliz, para ter um trabalho estruturado, num ambiente bonito e também num lugar que, na hora que você estiver de saco cheio, só olha pela janela e vê a imagem da região dos lagos. O pôr do sol aqui é maravilhoso. Ah, é lindo. Eu acho que essa adoro região... Barretos. A sua relação com Barretos também é muito boa. É muito positiva, né? E eu acho assim, agora voltando a falar da empresa, do prédio que a doutora Arani construiu, eu fiquei muito feliz quando eu vi o investimento e a coragem da doutora Arani de fazer um prédio dessa envergadura, assim, num local que ainda estava engatinhando com grandes obras, né? Porque ela já faz o quê? Quantos anos tem aqui? Essa região aqui não tinha nada, era só o prédio dela, o prédio o fórum, que era o melhorzinho, mas assim, aqui são construções muito antigas ainda. E ela fez algo muito grande e imponente. E a doutora Arani, eu falo assim, eu tenho muita admiração por quem investe na cidade, sabe? Porque eu falo que urbanisticamente, certos locais vão ficando tão deteriorados, e eu tenho muito o olhar para essa estética nas cidades, que as pessoas têm pouco capricho, pouco zelo. E a Arani, ela construiu um prédio lindo, ela construiu com uma fachada, assim, ela fez algo que transformou essa região. Tanto que já tem o Ibis aqui atrás, um prédio sendo construído do lado. Olha, em quantos anos? Eu imagino que ela tem o quê? Uns 3 para 4? É mais. Tem mais? Tem mais por causa da pandemia. Então, nós estamos aí com quase 5 anos já. E olha quanto já mudou aqui, né? Aqui tem um galpão construído grande, nem sei o que vai ser aqui atrás do fórum. Fiquei sabendo que vai ser um
edifício ali ao lado Sim, do fórum. um edifício que a gente chama hoje de estúdios, né, de apartamentos funcionais. Então, assim, ela investiu numa região, investiu muito. Ela poderia ter um escritório dela, simples, atendendo ali. Ela tem uma equipe grande, nós sabemos, né? Mas, assim, eu a admiro não apenas como advogada, mas como alguém, assim, que investiu na cidade, criou esse prédio maravilhoso, que é um cartão de visitas, com uma bela bandeira do Brasil na frente. E quem gosta das artes gosta do belo, né? Sim. Então admira a arquitetura também. Exato, Com claro. certeza. Claro. Doutora, já estamos indo para o fim da nossa entrevista. Eu confesso que eu não esperava tanto, viu? Que você fosse soltar tanto, porque você é uma mulher que não gosta muito de dar entrevistas pessoais. Então, para mim, além de tudo, é uma honra tê-la aqui. Abrindo esse teu lado de gente, que a gente tem essa mania de olhar para cargos importantes ou de poder, e dentro do judiciário, o juiz é o que nós temos contato direto nas cidades. É o cargo de maior poder. E dentro ainda da comarca, você é a diretora do fórum, né? Então, é um cargo de poder. É o poder legislativo, executivo e judiciário. E hoje, todo evento que eu apresento ou que acontece na cidade, você é representante máxima do judiciário. Então, é muito comum a gente olhar para essa pessoa e falar assim, não fala, é juíza. É um ser de outro planeta. E aí, você contar que você frita pastel na quermesse. Na quermesse, eu sou Benedito. Canta lá no coral. No coral. Vai assistir espetáculos de dança, de música e senta na plateia como qualquer outro ser humano. E tem as incertezas da mãe, as paixões da esposa. É muito bom isso. E interfere na comunidade também. Aliás, a gente precisa conversar uma hora fora daqui, daquela pracinha lá, viu? Que você ajudou tanto. A gente precisa revitalizar aquela pracinha lá, Luciana, viu? Eu já fiz, assim, ali quando eu mudei, eu tive uma iniciativa grande de coordenar os moradores. Impactar ao redor, foi muito legal. Você mora ali perto da Mesquita, né? Uma região tão exato. Bonita, antiga da cidade. E foi uma das coisas assim que eu também fiz, que eu tenho muito orgulho, que ali era uma região bem abandonada, e eu comprei terrenos para investimento, e no fim eu acabei construindo a minha casa, e era uma região que estava assim, bem, assim, com muitos usuários de droga, que iam para a praça, depois foram para a região ali onde era a minha casa, que era um barracão. Você nunca teve medo da porta da tua casa ser pública? Não. Das pessoas saberem onde você mora? Você acha que se eu tivesse medo, eu ia ter a história que eu tenho, Não entendeu? Tem. Entendeu? E minha casa é toda de grátis, já passou na frente civil, não tem muro alto, não tem. Assim, eu falo que é um outro tipo de segurança que a visibilidade de vidros e grades proporcionam. E as pessoas têm uma falsa impressão de que é um muro alto com concertina que vai te proteger de visitantes não desejados, né? Eu imagino que o povo deve passar lá e falar Casa da Perpétua, né? Então. Já que você tem até o nome. Sim, e aí às vezes eu tô na calçada, quando eles me olham, aí alguns, porque tem ali um local, um hotel muito simples, perto, que você sabe do local que eu estou te falando. Que serve e aí muito eles passam, a moradia provisória, digamos isso, assim. Aí eles passam na frente da minha casa com frequência, eu cumprimento, e ali, aquele bairro ali, acabou tomando, assim, meu sogro acabou comprando uma outra casa abandonada, demoliu e construiu, linda. Ficou. Então ali a gente acabou fazendo uma revitalização daquele espaço central da cidade, e a gente é muito feliz. Eu estranhei no começo, falar, gente, será que eu vou me adaptar? Eu morava no sítio, um bairro residencial, eu era muito feliz lá. Luciana, a Praça do Almeida, a gente apelidou de Praça da Juíza, tá? Então agora a gente já vai conversar com essa nova gestão aí, para ver se a Praça da Juíza faz jus ao apelido que recebeu. E você é dona de casa, né? Nossa, sou. Vou te dar um presente. Não sei se você conhece, essa é de uma empresa barretense chamada Multshine. Como não? Que é uma empresa hoje que está quase que no Brasil inteiro. Chama Passe Fácil Revolution. Fantástico. Para quem eu dei, ficou muito feliz. Inclusive para um conterrâneo seu, que é o Marco Cirilo. O Marco Cirilo é também de Agudos, né? Que é um grande... Como ele é das redes sociais, tem mais de
quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais, é um grande humorista. Ele amou, porque ele viaja muito e ele usa aquelas camisas típicas de rodeio que amassam muito. E isso aqui é o seguinte, a roupa está amarrotada do jeito que veio da máquina. Tirou lá de onde pendurou ou da máquina de secar. Pendura num cabide, espreia isso e passa à mão. E acabou, não precisa passar com ferro. É sem ferro de passar roupa. É verdade. Então, tá aqui para você fazer a experiência. Muito obrigada. E depois me contar se é verdade ou não. Tá? Faço Revolution. Sou muito cliente da Multishine, é outro orgulho, né? Uma grande empresa. O Ronaldo é espetacular. Muito, né? A gente fica muito feliz com o sucesso de pessoas que empreendem e levam o nome da cidade e tem tanto sucesso. Sim, e com produtos de qualidade. Muita qualidade. E revolucionários, como é o Passe Fácil Revolution. Porque ele pesquisa muita tecnologia, ele está muito em contato com o que há de mais tecnológico em termos de química para auxiliar a gente, né, com carro, com casa, com higiene, na Europa, principalmente na Alemanha. Ele é fã da indústria alemã, desse tipo de tecnologia, e usa muito matéria-prima de lá, muita matéria-prima importada. Por isso que a tecnologia da Multishine está sempre um passo à frente das concorrentes. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu fiz essa proposta desse podcast porque eu acredito que as pessoas têm que contar a própria história pela sua voz. Então, quando eu te convidei para vir aqui, foi por isso. Tem tanto boato, tem tanto mistério, tem tanta lenda em torno da mulher juíza, doutora Fernanda, que eu quero ouvir dela essa história. Então, a sua voz é que conta a sua história. Para que todos esses boatos, essas coisas, se tornem só boatos e só lendas. Muito obrigada, viu, por ser tão verdadeira e ter aceito esse convite. Muito obrigada, Luciana. Foi uma alegria. Você é uma pessoa extremamente gentil, atenciosa, e o tempo passa e a gente nem nota, né? Pois é. Foi um prazer. E está aberto, tá? Pode voltar quando quiser, quando for professora universitária, se quiser voltar também. Não sei se vai demorar, mas está aberto antes disso também. Porque aqui, esse programa, que eu peço muito para você, olha, nós estamos aqui para contar histórias de pessoas que merecem aplauso. Por isso eu peço, no YouTube, vai no canal do Pode Aplaudir e faz a sua inscrição, inscreva-se no canal, ative o bendito do sininho, para que toda vez que nós tivermos uma história bacana, uma história legal, você seja avisada, você seja avisado. E nos siga nas redes sociais. Pode.aplaudir no Instagram, por enquanto a gente está lá. Porque é para isso que existe esse podcast, para trazer uma Fernanda Perpétua. Como é que é? Fala de novo o nome completo. Fernanda Martins Perpétuo de Lima Vasques. Uma Fernanda Vasques, uma doutora Fernanda, que é uma pessoa que a gente pode aplaudir, viu, Fernanda? Você merece aplauso. Muito obrigada, viu? Obrigada.